Olá, meu amigo, meu irmão em Cristo, seja bem-vindo a mais esse Momento com Deus dominical. Com alegria, porque hoje, como dia do Senhor, é o dia de nós refletirmos sobre a palavra de Deus. Eu vou orar e nós já iniciando esta programação deste domingo. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por toda a Tua manifestação de graça, de amor. Muito obrigado pelo dia do Senhor. Muito obrigado porque é um momento de maior comunhão contigo. E a nossa esperança é que cada irmão, cada vida tenha essa consciência de dedicar, de fazer com que esse dia tenha relevância, tenha grande importância na vida de todos aqueles que temem o teu santo nome. Receba toda a nossa gratidão nessa hora, pois é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir para que você, meu amado irmão, minha irmã em Cristo, também meus amigos, compartilhem esse vídeo e, compartilhando, não deixe de dar o seu like e fazer algum comentário. Se desejar, ative o sininho das notificações. Peça para aqueles que ainda não são inscritos para que se inscrevam no canal. Isso trará sempre maior relevância ao nosso canal, ao canal Cimei Costa Lima, e isso fará com que também prossigamos nesta agradável tarefa de anunciar a palavra de Deus. Como disse, eu sou o pastor Cimei Costa Lima, da Igreja Batista Monte Alegre, em São Paulo, e convido a você para que medite comigo nesse trecho da palavra do Senhor. O Salmo 84, versículo 10, nos diz da seguinte forma, Salmo 84, versículo 10, um dia nos teus átrios é melhor do que 1000 em outro lugar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas da perversidade. Prefiro estar na casa do meu Deus a habitar nas tendas da perversidade. Eu quero pensar sobre a igreja é o melhor lugar para estar. No tempo em que a igreja tem sido tão desvalorizada, eu afirmo e reafirmo que não há outro lugar neste mundo presente, um lugar melhor do que estar na igreja. Muitas pessoas sentem necessidade de frequentar uma igreja, outras nem tanto, não querem nem saber de igreja. Parece que esse desejo de estar na igreja faz parte do instinto de vida. Porém, entre frequentar uma igreja e ser parte dela, existe uma grande diferença. É difícil definir porque muitos frequentadores evitam um contato maior com a igreja. Talvez pelo medo, pensando que terá de se expor e revelar todo o seu passado. Outros temem sofrer algum tipo de crítica. Há aqueles que podem resistir por não se desejarem servir ou desenvolver os seus dons espirituais. Alguns deixam de frequentar os cultos quando o pastor simplesmente pede o telefone, o celular, para se aproximar um pouco mais com aquela pessoa para orar. Mas mesmo que existam muitas opiniões sobre a igreja, o que deve prevalecer é a palavra de Deus.
E nela está escrito que a igreja é a criação de Deus. Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, nos diz: para que, se eu demorar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Então, a igreja é a criação de Deus, não tem como. E ela foi estabelecida e foi fundada pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isto é, Ele próprio é a base sobre a qual a igreja está sendo construída, foi construída e está sendo construída. Na igreja, tudo começa e termina com Jesus, pois Ele é o princípio, Ele é o fim, e nenhum outro fundamento pode ser posto. Mateus 16, 18 narra a história em quando Jesus está falando ali com os discípulos, perguntando quem ele era, e aí Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus faz uma revelação muito interessante e diz ali para aquele grupo de discípulos: digo-te ainda que tu és Pedro. Ele olha para Pedro e fala isso, mas não aponta para Pedro como sendo ele, Pedro, o alicerce da igreja. Mas ele diz: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre a pedra, sobre a rocha, que é Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja tem que estar firmada numa rocha, em alguém que nunca falha. Pedro foi falho. Pedro era um homem igual a nós. Pedro tinha pecados. E a igreja não pode estar alicerçada em cima de pessoas que têm problemas, como qualquer um de nós. Por isso a igreja está, e ela é alicerçada na pessoa de Jesus, que nunca pecou. Jesus é a pedra principal da igreja e é seu cabeça. Jesus dá direção enquanto o Espírito Santo administra os dons espirituais. Que são esses dons? São todas aquelas qualificações que são transmitidas aos membros da igreja para que possam participar, e essa participação levará o crescimento tanto individual quanto coletivo de toda a igreja. E, então, cada crente, cada aquele que tem Jesus como Salvador e Senhor, tem um dom espiritual, dado pelo Espírito de Deus, com o propósito de fazer com que a igreja cresça. Mas por que a igreja, pastor? Porque a igreja é o melhor lugar para estar. Eu vou apontar aqui algumas razões. A primeira é que a igreja é um lugar de vida nova. A igreja, meus queridos, é um lugar de novo nascimento, é um lugar de salvação eterna e também até de salvação temporal daquilo que não podemos suportar. As pessoas que formam o corpo da igreja estão completamente convictas de que antes de receber a graça de Jesus Cristo, elas estavam espiritualmente mortas. Entretanto, após se arrependerem de seus pecados e confessarem a Jesus como único e suficiente Salvador, essas pessoas nasceram de novo, deixando de ser apenas criaturas de Deus. E agora passam a condição de se tornarem filhos amados do Pai. Entregam-se completamente a Deus, esses filhos, para o processo da santificação, experimentada diariamente
vivendo em comunhão com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, diz: e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a igreja é um local de vida nova, de pessoas convertidas, de pessoas que já foram regeneradas, de pessoas que já foram transformadas, de pessoas que nasceram de novo. A igreja é o local no qual as diferenças têm pouquíssimo valor ou nenhum valor, especialmente se o motivo das diferenças for promover o orgulho. Significa que o rico e o pobre, o jovem e o idoso, o branco e o negro, o letrado e o analfabeto podem viver em harmonia, sem discriminação. Se reunirão no mesmo templo e lado a lado vão adorar a Deus. Agora, isto só é possível quando o imperativo que age na consciência dos membros é o amor, pois esta é a característica que mais se destaca no dono da igreja. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12 e 13, Jesus fala da seguinte forma: o meu mandamento é este, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Então, a igreja é um lugar de vida nova, de vida regenerada. A vida que Jesus dá. É isso que me permite colocar o orgulho lá embaixo. E não há para mim, a partir de agora, diferenças raciais, diferenças sociais. E eu vou conviver, vou ter comunhão com todo aquele que também, igual a mim, passou pelo processo da regeneração e do novo nascimento. Então, a igreja é esse local. Você está lado a lado com o letrado, com o iletrado, com o rico, com o pobre, com o preto, com o branco, com o amarelo, com o vermelho, não importa. Você estará ali para louvar ao Senhor. Agora, em segundo lugar, a igreja é o melhor lugar para se estar, porque é um lugar de perdão. A falta de perdão sufoca o Espírito Santo. Talvez a falta de perdão seja o maior motivo que faz com que muitas pessoas sejam frequentadores da igreja, não sejam frequentadores, sejam apenas frequentadores de igreja, mesmo depois de batizadas. Então vão lá de vez em quando, tá? E porque acham que ali as pessoas não são, não existe o perdão. Então, a falta de perdão vai impedir e também vai fazer com que aqueles que estão ali vivam na paz do Senhor Jesus Cristo. Jesus dizendo, mais uma vez lançamos mão do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, João dizendo o seguinte, Jesus, dizendo através de João que registrou, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. Queridos, não ficamos muito tempo perante Deus se nós insistirmos em viver com ódio um dos outros e mesmo com uma pontinha de rancor, de ciúmes ou de inveja.
O perdão continua sendo opção para os frequentadores da igreja, mas é uma determinação divina para os que são membros da igreja. Em Lucas capítulo 6, versículo 37, nós lemos Jesus dizendo: não julgueis e não serão julgados, não condeneis e não serão condenados, perdoai e sereis perdoados. O cristão é tentado a não perdoar, mas sempre ele é lembrado pelo Espírito Santo de que foi perdoado por Deus e pode fazer o mesmo pelo próximo, o que é motivo de alegria e gratidão. Não se esqueça de que você foi perdoado por Deus. E antes de nós chegarmos ao Novo Testamento, lancemos mão de versículos lá do Velho Testamento, no livro do Salmo, capítulo 32, quando o salmista, reconhecendo o seu pecado, ele confessa diante de Deus, ele fala diante de Deus e nos diz o seguinte: bem-aventurado, isto é, feliz, aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há engano. Então nós fomos perdoados. Se nós fomos perdoados por Deus, cuja ofensa foi muito maior do que qualquer ofensa que nós recebamos de alguém, a nossa ofensa a Deus suplanta qualquer ofensa recebida por homens, por pessoas. Se Deus nos perdoou, então nós somos felizes. E é papel nosso agora, nós temos condições de perdoarmos aqueles que nos ofendem. Na igreja, meus amados, o desesperado encontra esperança. O orgulhoso encontra humildade. Na igreja, o fofoqueiro encontra a verdade e o domínio próprio. Na igreja, o pecador encontra perdão. Na igreja, o descontrolado encontra paciência. E na igreja, quem tem ódio encontra amor. E o derrotado encontra vitória. Por isso a igreja é o melhor lugar para se estar, porque lá é lugar de perdão. Não há como pensarmos numa igreja em constante atrito entre os seus membros, onde os membros vivem em constante estado de beligerância. Não, na igreja existe o perdão, na igreja existe o amor, para que nós juntos saibamos entender a necessidade do outro e saibamos se possamos perdoar aqueles que nos ofendem ou se nós pedimos perdão quando nós ofendemos alguém. Por isso a igreja é o melhor lugar para se estar. E por último, a igreja é o melhor lugar para se estar porque ela é a guardiã da verdade de Cristo. Essa verdade pregada há séculos. Na igreja, Jesus se revela. Na igreja é que nós encontramos que existe o perdão. Na igreja, Jesus vai curar, vai salvar, vai avivar. Não é a igreja que faz isso, é o Cristo que faz isso. Na igreja, Jesus se faz presente pelo Espírito Santo, porque todos nós passamos a ser templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Todos nós quem? Aqueles que são regenerados, aqueles que se converteram, que nasceram de novo, aqueles que professaram a sua fé, aqueles que foram levados ao batismo. Então, a esses, nós passam a ser morada do Espírito Santo. Então, dentro do ambiente da igreja de Jesus, há vários templos, né? Toda pessoa, todo aquele que tem essas qualificações que mencionei, então eles são moradas
do próprio Espírito Santo de Deus. Quem entra na igreja não é submetido a um detector de pecados, pois ali todos são pecadores, apesar de pecadores redimidos. Porém, todos os que ali estão se submetem ao detector de arrependimento, mediante a confissão de fé, mediante o batismo, mediante a celebração da ceia, mediante os relacionamentos. Nossa missão na igreja não é julgar quem entra na igreja, mas testemunhar as bênçãos da vida de arrependimento e humildade fundamentada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Jesus voltará para buscar a igreja e eu desejo que você também seja levado. Então, meus queridos irmãos e amigos, a igreja é o melhor lugar para estar. Você pode pensar em tantos lugares bonitos, em tantos lugares agradáveis, que vão lhe propiciar certa alegria, alegria momentânea, alegria passageira, mas nada suplanta neste mundo um lugar melhor para o cristão, para aquele que é temente a Deus, está a não ser na igreja. A igreja ali é um lugar de vida nova, a igreja é um lugar de perdão, a igreja é guardiã da palavra, a igreja é um momento propício para nós nos prepararmos para um dia estarmos com o Senhor. É no ambiente da igreja. A igreja que tem a responsabilidade de anunciar as verdades eternas, de anunciar o evangelho que continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, meus queridos irmãos e amigos, não abandone a igreja, não deixe a igreja, porque a igreja é de Jesus. E se você gosta de Jesus, você gostará da igreja. Se você ama Jesus, você amará a igreja de Cristo. Se você quer fazer a vontade de Cristo, você a fará dentro e através da igreja de Cristo. Para você, a igreja tem sido o melhor lugar para estar? Eu vou orar. Meu amado, meu querido Deus, meu Pai Celestial, eu agradeço, Senhor, pela Tua palavra, que como nos diz o salmista, nesse Salmo 84, que ele preferia estar nos Teus atos do que em qualquer outro lugar, do que em qualquer outros 1000 lugares diferentes. Ele preferia estar à porta da casa do seu Deus a habitar nas tendas da perversidade. Como que dizendo, fora da igreja, fora do ambiente, fora da esfera espiritual, não há lugar bom, porque ali há perversidade, ali está presente o pecado, ali está presente a promoção de tudo aquilo que não agrada a Ti. Então eu agradeço, Senhor Deus, pela existência da Igreja de Jesus neste mundo. Eu agradeço pelas igrejas que proclamam a verdade do Evangelho, que tem esse ambiente favorável, que contribui para o crescimento, que contribui para que o crente cresça e entenda toda a tua dinâmica, tudo aquilo que tu esperas daqueles que lhes são filhos. No ambiente da igreja, no ambiente eclesial, nós vivemos uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de proclamação, de entendimento, de aprimoramento nos nossos relacionamentos. Então, que saibamos valorizar a igreja de Jesus, a igreja porque o próprio Senhor Jesus morreu por ela. E nós devemos, ó Deus, como filhos teus, valorizar a igreja do Senhor.
e que nossos amados irmãos e amigos possam entender que o Senhor Jesus ama a sua igreja. E se Ele ama, também devo amá-la. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra e conforta-nos e alegre o nosso coração nesse instante, pois é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a tua participação, por o irmão ter assistido, e eu lembro que o irmão deva compartilhar esse vídeo com seus amigos. Tá? O canal Pastor Cimei Costa Lima. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família nesse domingo tão especial para todos nós. Amém.